a gente começar com essa pergunta, né? Porque acho que a primeira coisa que as pessoas pensam quando elas leem psicóloga do sono é o que uma psicóloga do sono faz, né? Por que uma psicóloga tem que ser do sono, né? Para tratar sono? Acho muito legal essa pergunta. Então, a gente sabe que na graduação de psicologia e de várias outras áreas da saúde também, a gente aprende muito pouco sobre o sono, né? Sobre realmente o processo do sono, a fisiologia do sono, como que o sono ocorre. E, sendo psicóloga do sono, você tem uma aproximação maior com esse tipo de informação. Então, você entendendo um pouco mais sobre a fisiologia do sono, sobre como o sono funciona, você consegue atender melhor algum tipo de paciente, como, por exemplo, os pacientes que têm insônia. Que quem sabe sobre a insônia, né? A insônia, muitas vezes, ela foi tratada como um transtorno de causa apenas emocional, sendo que, na verdade, ela é muito emocional, mas ela tem um componente fisiológico extremamente importante de ser abordado. Então, é muito importante que a pessoa que vai manejar um distúrbio do sono, como, por exemplo, a insônia, mas não só a insônia, uma parassonia, por exemplo, que tem um componente emocional muito forte, mas também tem um componente biológico, fisiológico, circadiano muito forte, que deve ser considerado na hora de se tratar, né, de se conversar. Então, por isso a importância da psicologia do sono, né? Uma psicologia para o sono. Porque a gente não sai da faculdade pronto para isso, né? Para atender esse tipo de paciente. Muito legal, Bárbara. É muito interessante isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente passa quase um terço do nosso dia, um terço da nossa vida dormindo e tão pouco a gente conhece, né, sobre qual que é realmente a função do sono, por que que a gente tem que ficar tanto tempo dormindo. Uma vez eu li que o Leonardo da Vinci, né, que ele dormia apenas meia hora por dia, 4 vezes por dia. Então ele dormia meia hora, fazia as atividades dele, depois dormia mais meia hora e o cérebro dele funcionava do jeito que é. E hoje em dia a gente conhece a importância do sono, né, de um período adequado de sono para as nossas atividades fisiológicas. Então eu queria que você comentasse um pouco com a gente o que a ciência já conhece sobre a verdadeira função do sono, né, entre tanta coisa desconhecida. Sim. Acho que você tocou num sono, olha aí, num ponto super importante, que é essa questão de como que a gente trata o sono hoje em dia. Acho que até posso começar por isso, né? A gente deixa o sono como a última coisa, né? Então a gente faz tudo e o tempo que sobra a gente dorme. Então a gente não coloca o sono como uma prioridade, né? Sendo que ele é uma necessidade fisiológica básica, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre como a gente deve se alimentar bem, por que a gente deve se alimentar bem, o que a gente deve comer para ficar bem, o quão importante é a gente se hidratar. Mas por que essa informação sobre sono é um assunto da moda agora, que todo mundo está querendo saber, mas quanto tempo que eu devo dormir? São 8 horas? Não é isso? São 7? Não sei quantas são. Então, ainda é uma informação que ela não é tão bem difundida, ela está sendo mais difundida agora. Então, e por que o sono é tão importante, né? Acho que eu queria propor uma reflexão, né? O que vocês acham que acontece com vocês quando vocês ficam privados de sono? Ou seja, se vocês dormem menos do que vocês costumam dormir numa determinada noite, né? O que acontece, por exemplo, com você, Rafaela? O que acontece com você? Nossa, eu fico muito irritada. Irritabilidade é um fator. Sono também. Qualquer lugar que eu encosto, eu acho que eu Sonolência. durmo. Eu sou conhecida por isso. Prejuízo Podem colocar no atencional, ó. chat também isso. Se quiserem compartilhar no site aí o que vocês sentem, né? Então, a gente está falando aí, eu provoquei uma pergunta mais da privação de sono aguda, né? Então, do que acontece quando a gente passa uma noite sem dormir. Agora, o que vocês acham que acontece com uma pessoa que passa anos sem dormir bem, né? Uma pessoa que passa anos sem dormir bem tem prejuízos, né? De diversas ordens. Então, um maior risco cardiovascular, um maior risco de desenvolver doenças psiquiátricas. É durante o sono que a gente secreta hormônios. Então, por exemplo, para a criança que não dorme bem, a gente tem uma fase do sono chamada N3, né, que é o sono de ondas lentas, que é o sono em que a gente produz hormônios de crescimento. Uma criança que não dorme bem, uma criança que não consolida bem o sono e não tem essa fase do sono, ela não cresce, por exemplo, porque ela não tem durante a noite esse hormônio que ela precisaria ter. Então, o sono ele é uma necessidade fisiológica básica e que a gente deve realmente tomar mais atenção. Sim. E que às vezes fica por último, né? Então a gente fica numa vida corrida, numa correria do dia a dia, e a gente tem que estar pensando fora.
e não valoriza da forma que a gente deveria o sono, né? Tem pessoas falando aqui, alucinação, até alucinações. Realmente, um período de privação de sono intenso, durante muito tempo, pode sim ter alucinações. Sim, eu estudei também que pode estar associado a um maior risco de desenvolver Alzheimer, né? Na idade mais avançada, essa pessoa passou muito tempo da vida não dormindo. Sem Gente, eu só dúvida, queria pode. fazer um parênteses para as perguntas que eu esqueci de falar. Então, se vocês já quiserem colocando algumas perguntas no site, no chat, eu vou estar ligada também, a gente vai fazendo ao longo da conversa. E para quem quiser no final ligar a câmera para fazer alguma pergunta mais pessoal, a gente deixa para o final, tá bom? E então, Bárbara, outra coisa que eu queria te perguntar é agora na quarentena, né? Que tem muitas pessoas que estão se queixando de mais cansaço, de indisposição e de mais sonolência durante o dia por causa da quarentena. E se a gente for observar, né, teoricamente isso não deveria acontecer, porque uma vez que as pessoas estão trabalhando de home office, elas podem passar o tempo que elas passariam no transporte público ou se arrumando para o trabalho, elas poderiam estar desfrutando de horas mais longas de sono. Então, eu queria saber por que isso está acontecendo, por que é esse fenômeno, né? Quem quiser deixar no chat também, que está sentindo que agora, durante a quarentena, está dormindo pior, está tendo pesadelos, a Grazi falou. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, por que isso está acontecendo nesse momento. Então, tem duas coisas que eu queria chamar atenção. A minha internet acho que está um pouquinho instável. Apareceu uma mensagem aqui para mim. Não sei se a minha imagem tá funcionando. Tá. Vocês estão vendo bem? Sim. Tá. Então, acho que essa sua pergunta também é muito legal, porque a gente está tendo uma diferença muito grande, né? Tem pessoas que estão falando, nossa, tô dormindo muito bem, e tem pessoas que estão falando, meu, tá um desastre. Acho que essa quarentena chama atenção para uma questão muito importante que a gente às vezes trata o sono como independente da nossa vida, né? Então, falando agora um pouco da parte da psicologia, né? Por que de uma psicologia para o sono? Porque tem muito disso. A quarentena está sendo um momento que muitas pessoas estão com sintomas maiores de ansiedade, sintomas maiores de estresse, então uma preocupação acerca do que vai acontecer, um medo muito grande de estar com a doença, um isolamento social, às vezes a pessoa está realmente em um isolamento social intenso, mora sozinha, etc. Então, todas essas coisas corroboram para que a gente possa ter prejuízos no sono. Então, a nossa vida, a forma com que a gente lida com a nossa vida, com as nossas emoções, com nossos sentimentos, sim, tem muito a ver com o que a gente faz durante o sono, né? Até o conteúdo nos nossos sonhos, por exemplo, também tem muito a ver. Agora, uma coisa que tá sendo bom também ver, tem muitas pessoas que têm falado que sonham mais durante a quarentena, né? Que têm sonhado mais, às vezes sonhos bons e sonhos ruins. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu acho que faz muito sentido a gente pensar no seguinte: a quarentena está sendo um momento que a gente está muito menos voltado para fora e muito mais para dentro, né? Sobre o que a gente realmente quer fazer, do que a gente realmente gosta de fazer, o que a gente realmente quer fazer da vida. Então, assim, as coisas que estavam antes para baixo do tapete estão vindo à tona para muitas pessoas. Então, a forma com que você está lidando com isso pode muito sim refletir no sono, né? Em como a gente pode pensar nisso também como uma maior incentivo para a pessoa entrar mais em contato consigo mesma, rever essas questões, pensar um pouco mais nisso, porque no dia a dia a gente fica muito para fora, a gente está sempre muito ocupado, a gente tem sempre muitas coisas para fazer, a gente está sempre pensando muito no fora, né? Então, acho que tem alguém com... Amanda, desculpa, você está com o microfone ligado, eu não estou conseguindo desligar. Pronto, acho que deu certo. Eu acho que é ela. Oi? Acho que sim. Então, uma coisa que eu costumo falar que eu acho que é muito importante, o sono é isso, né? O sono é intimidade, o sono é entrega. Então, quanto mais a gente cultiva o contato consigo mesmo, quando a gente se entende, quando a gente se permite, a gente tem um sono melhor, né? Tem mais facilidade com esse processo do sono. Agora, também tem outras questões que durante a quarentena ficam um pouco mais difíceis, né? Como, por exemplo, se expor à luz do dia. Se expor à luz do dia, a gente sabe que tem algumas cidades, por exemplo, cidades grandes, que a situação da pandemia está muito complicada, então realmente as pessoas têm evitado por completo.
Mas eu acho que é muito importante deixar aqui a mensagem, se a pessoa tiver o privilégio de ter um quintal, uma varanda, alguma coisa que possa ter alguns minutos se expondo à luz e recebendo essa informação, porque o nosso corpo ele depende de uma informação externa para se regular. Então, a gente tem um processo chamado de ritmo circadiano, que depende de uma informação que é o claro e o escuro. E aí eu queria fazer uma outra provocação, né, e pensar um pouco assim, nós, seres humanos, fomos criados, né, nascemos na humanidade em um ambiente em que não existia luz elétrica, que não existia todos esses estímulos que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente estava ou muito exposto à luz ou no escuro completo. E é por isso que nós, hoje em dia, nos diferenciamos o dia da noite. A noite é um horário para dormir e o dia é um horário para ficar acordado, né? Quando a gente tem uma privação dessa informação, ou seja, a gente fica numa luz constante durante o dia inteiro, é como se o nosso corpo ficasse confuso. Então, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Então, é muito mais difícil você sincronizar. E com isso, a gente tem pessoas que também podem estar tendo problemas na pandemia por não estar conseguindo fazer essa exposição à luz de maneira adequada, né? O que já era uma realidade para muitos em grandes cidades. Porque, por exemplo, em São Paulo, às vezes você sai de casa e você praticamente não se expõe à luz. Você entra no metrô, você entra no trem, você chega no escritório, um ambiente fechado, e você não se expõe à luz do dia, né? E o quanto que isso pode ser prejudicial para a saúde e também para o sono de muitas pessoas, né? Sim, muito interessante você falar isso. Então, quer dizer que funcionaria só com a luz natural mesmo, do sol, não funcionaria, por exemplo, com lâmpada de iluminação, e essas lâmpadas que a gente tanto usa à noite acabam por desregular o nosso ciclo circadiano. Exatamente, tem que ser a luz do dia, preferencialmente logo após eu acordar. E muito importante isso também da questão do celular, né, das telas. As telas, elas têm um espectro de luz, que é o espectro de luz azul. E esse espectro de luz à noite tem a capacidade de inibir a produção de melatonina. Então, quanto mais a gente fica utilizando computador, celular, fora todo o estímulo cognitivo que tem aí, né, porque às vezes você está conversando com uma pessoa, você quer resolver alguma situação importante, e isso não combina com a noite, né, com o momento que você vai dormir. Tem toda essa parte do estímulo cognitivo, mas essa informação luminosa que você está dando, né, para o seu cérebro, vamos pensar assim, você está avisando o seu cérebro que não está na hora de dormir, sendo que, na verdade, você está ali lutando na sua cabeça, não, mas eu queria tanto dormir, eu queria tanto dormir. Aí você está passando uma outra mensagem, né, que é essa informação luminosa, então avisando que está de dia para o seu cérebro, quando, na verdade, não. Então, acaba inibindo a produção do hormônio da melatonina. Entendi. A Catarina perguntou aqui o que a gente pode fazer para ter um sono mais tranquilo ao longo do dia, né? Se essa questão da luminosidade, se a gente quanto tempo antes de dormir que seria ideal, então, a gente deixar um pouco o celular de lado? Olha, a gente fala assim, no mínimo, assim, sendo bem legal, 1h30. Então, a gente sempre pensa assim, pessoas que estão tendo mais problemas com sono. Se você é uma pessoa que está em casa, mexe no celular, não sei o que, deita e capota, pode ser que aquela luz não tenha o poder de acabar com o seu sono. Mas a gente fala assim, pessoas que realmente estão tendo essa questão, estão tendo um problema com sono, percebem que estão tendo alguma alteração, a gente fala, tenta ficar um pouco longe do celular algumas horas antes, porque de fato essa luz do celular tem um poder, né, de inibir essa produção de melatonina, fora o estímulo cognitivo. Agora, outras coisas que eu acho importante falar, por exemplo, durante a quarentena, vários hábitos, né, estão sendo criados aí. Acho que é importante a gente reforçar algumas medidas de higiene do sono, como, por exemplo, não ficar tomando café o dia inteiro para se manter acordado. É algo que muito pouca gente sabe, mas a meia-vida do café tem mais ou menos 8 horas. Então, às vezes, se você almoça mais tarde e toma um café, ele pode acabar prejudicando o seu sono depois. Então, lógico que existem muitas pessoas que falam, eu tomo uma xícara de café para dormir, que são pouco sensíveis, né, à cafeína. Mas isso não quer dizer que ela não possa ter um sono mais agitado por conta do café. E também tem outras pessoas que são extremamente sensíveis à cafeína, que tomam um café e ficam extremamente, né, alertas, enfim. Acho que outra coisa importante da gente falar também, e que até tem saído várias matérias sobre isso, né, sobre a questão do álcool, né? As pessoas têm tomado um pouco mais na quarentena, em casa, né, assim, para curtir, para relaxar.
o quanto que o álcool também pode influenciar no nosso sono. Ele tem essa questão que ele cede ao sistema nervoso central, então ele diminui um pouco essa latência do sono, o tempo que você demora para dormir, então você vai dando aquela relaxadinha, né? Relaxa a musculatura, etc. E dorme. Só que, na verdade, ele acaba suprimindo o sono REM, que é um sono super importante para a gente consolidar a memória, por exemplo. É uma fase do sono super importante. E fragmentando o sono. Então, muitas vezes a gente acorda, né, depois de tomar uma cerveja, um vinho, e fala, nossa, não estou me sentindo bem. Tem uma questão que é da desidratação, mas tem uma questão também que é do que não importa quantas horas que você durma, pode ser que esse sono não seja de qualidade, justamente por causa do efeito do álcool, né? Então, acho que isso são coisas importantes aí para a gente conversar nesse momento de quarentena. Acho que outra coisa que é super importante também é tentar cultivar o quarto, a cama, como um lugar de dormir mesmo, né? E não de tentar fazer outras coisas, né? Tentar cultivar o espaço da cama e do quarto para fazer coisas relacionadas ao sono e não ficar, por exemplo, fazendo reunião ou, por exemplo, vendo essa live. Então, quem estiver vendo a live na cama, acho melhor não fazermos isso. É legal deixar a cama para dormir mesmo. Quer dizer que, então, psicologicamente falando, a gente associar o nosso ambiente de dormir, o nosso ambiente de sono, pode, com trabalho, com estresse, né? Para quem está acostumado a trabalhar, estudar no quarto, muito perto da cama, pode fazer essa associação e acabar desenvolvendo problemas na hora de dormir, ter uma insônia ou algum sono prejudicado, é isso? Exato. É um comportamento que ele pode manter um fator, né? Então, assim, não é legal fazer. As pessoas que estão começando a sentir que, tô dormindo meio mal, não tô conseguindo dormir, tô desregulado, não sei o que tá acontecendo. É legal tentar evitar esse comportamento. Não é como se ele fosse, né, provocar o transtorno, mas é funcional que você não faça, né? É funcional que você não faça porque não é o ideal. Ele pode acabar corroborando para aí você desenvolver algum problema em relação ao sono. Entendi. A Grazi perguntou aqui: tenho feito um teste e tem dado certo. Antes de dormir, me visualizo acordando bem disposta em determinado horário e acordo bem nesse horário, sem despertador. Procede? Como é que isso Se para funciona? Porque você eu nunca consegui fazer isso na minha vida. se para você tá procedendo, com certeza procede. Isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é acordar sem despertador, né? O quanto que a gente é refém do despertador, o quanto que a gente limita o nosso sono, porque a gente está sempre pensando no depois, né? Até às vezes a gente pensa no sono como uma produção. Não, eu preciso dormir porque amanhã eu preciso estar bem, porque amanhã eu preciso trabalhar. E aí vai entrando naquela coisa que muitas vezes quando a pessoa acaba desenvolvendo um transtorno do sono, é por causa disso, porque ela acaba também vendo o sono como um momento de produção. Então, se eu não dormir, eu não vou estar bem amanhã, mas e aí se eu não dormir, e aí se eu não dormir, e aí se eu não dormir? Então, essa coisa do não cortar, né, de ter esse benefício de tentar acordar naturalmente durante a quarentena, não colocar o despertador, ter uma flexibilidade um pouco maior de horário, é super importante. Acho que justamente nessa condição, se a gente tiver essa opção, né, de deixar o nosso corpo fluir um pouco mais, a gente dormir um número de horas um pouco maior, é super bom. Então, a quarentena pode ser muito ruim e muito boa, né, para algumas outras pessoas também. Sim. A Catarina perguntou aqui, quando a gente acorda no meio da noite, e é melhor a gente se esforçar para dormir de novo ou acordar e dar uma volta, beber uma água? O que Pelo você recomenda? contrário. Então, quando a gente acorda no meio da noite e a gente fica na cama e fica fritando e vira de um lado para o outro, a recomendação é bem clara: não fique na cama, não continue, né, nessa situação. Principalmente, então, se a Catarina tiver aí com um problema, que isso já estiver incomodando ela de alguma forma, por exemplo, 4 horas da manhã, passou meia hora, você não conseguiu dormir, levanta, vai fazer alguma coisa, vai começar seu dia, vai fazer seu café da manhã, vai fazer as coisas que você tem que fazer. É horrível, é horrível. Mas isso desfavorece você ter um sono de qualidade, né? Você ter esse hábito de ficar fritando na cama, então criar uma relação de alerta com a cama acaba por, né, prejudicar o sono. Então a recomendação sim é levantar. A mesma coisa na hora de dormir. Não ir para a cama sem sono, né? Não fazer nada na cama que não seja dormir e não ir para a cama sem sono. Então, é interessante que a gente sempre vá para a cama com sono e não espere o sono chegar na cama, né? Sim.
E outra coisa que eu queria perguntar também é se, né, quais são as atividades que às vezes a gente pode fazer antes de dormir para ajudar a gente a pegar melhor no sono. Para mim, por exemplo, funciona bastante a leitura. A Martinha falou aqui em cima que a meditação, né, também pode ajudar, não só antes de dormir, mas ao longo do dia, para a gente se sentir mais relaxado. Com certeza. E eu já reparei isso, por exemplo, teve uma época que eu gostava de assistir esses vídeos que ajudam, falam que fazem uma hipnose, Uhum, assim, para a gente dormir, uhum, mas eu senti exatamente isso que você falou, que a luminosidade da tela acaba atrapalhando muito o meu sono e eu acordava no dia seguinte baqueada, assim. Então, o que que uhum. você recomendaria? Eu acho que isso que a Marta falou é super legal, super importante, porque é muito sobre aquilo que eu estava falando, né? O quanto que o sono entrega a intimidade, a cultivar esse espaço consigo mesmo. Então, a Marta está falando de meditação e a meditação coloca exatamente isso, né? Uma calma, um estado de mais relaxamento. Então, deixar a noite para atividades de fato mais relaxantes, coisas que não te estimulem muito cognitivamente, que você não deixe para fazer um trabalho, resolver, ter decisões importantes, coisas importantes durante a noite. Deixa a noite para uma conversa gostosa, ler um livro, como no seu caso, tentar ficar um pouco mais longe das telas. Tudo isso pode favorecer um início do sono, né? Mais leve, mais sadio, né? Então, tem também a questão da temperatura, né? Durante o sono, a gente tem uma queda de temperatura no início do sono, que é um aumento da temperatura periférica. Então, quem sabe tomar um banho quente, já ir promovendo esse momento gostoso consigo mesmo, né? Um estado de mais calma, mais sair da correria do dia a dia, né? Do trabalho que precisa entregar, da reunião que precisa fazer, e já ir criando esse ambiente, né? Esse espaço mais harmonioso consigo para poder iniciar o sono de forma mais leve. Perfeito. O Ivo perguntou aqui que se dormir de tarde e fazer uma siesta é recomendado e é saudável, né? Porque a gente sabe que muitas culturas têm esse hábito. Se ele pode acabar atrapalhando o nosso sono noturno ou se é realmente uma prática saudável que ajude a consolidar a memória, como muitos falam. Travou aqui? Acho que travou. Esperar um pouquinho. Ah, voltou. Oi, Bá, você ouviu o que eu falei? Você estava falando da cesta, continua. Algumas culturas, parou aí. Algumas culturas têm o hábito de praticar a cesta, se ela estaria recomendada ou não, se ela acaba Então, atrapalhando o sono noturno. Então, sim e não. Para pessoas que podem estar tendo algum problema para iniciar o sono, a gente não recomenda. Agora, uma pessoa que faz isso, tem isso como um hábito a vida inteira, isso não é um problema, né? Agora, uma pessoa que ela está tendo uma dificuldade, um problema para iniciar o sono durante a noite, sim, é um problema. Por quê? Porque o que é o nosso sono, na verdade, né? O sono, ele é composto fisiologicamente de dois processos. O processo circadiano e o processo homeostático. O processo homeostático, basicamente, bem resumidamente, é a gente ir acumulando moedinhas de sono durante o dia. Então, desde o horário que a gente acorda, a gente vai acumulando essas moedinhas. E, na verdade, o termo técnico até, Rafa, é adenosina, né? Então, a gente vai acumulando essa adenosina ao longo do dia. Não, eu tô falando que o pessoal da medicina já deve estar sabendo aí, o pessoal que está assistindo. Sabia não. É... Então, é a adenosina que a gente vai acumulando ao longo do dia, e esse a gente chama que é o processo homeostático, é a pressão de sono, que é básico. Quanto mais tempo você fica sem dormir, mais sono você vai ter. Então, se você varar uma noite, seu processo homeostático sempre vai estar subindo, né? Seu drive de sono, sua pressão de sono vai estar sempre subindo. Agora, junto a isso, nós temos outro processo, que é o processo circadiano. Ou seja, naturalmente, nós temos mais momentos do dia temos momentos do dia que estamos mais propensos à vigília e temos momentos do dia que estamos mais propensos ao sono. Como, por exemplo, eu convido vocês a fazer outra reflexão. Vocês já passaram uma noite em claro, então, em alguma festa, um casamento, alguma coisa do tipo, e aí vocês chegaram em casa de manhã, e aí quando você dorme, primeiro que é um pouco meio estranho você dormir nesse horário, depois que às vezes você sente que o sono não é bom, não necessariamente porque você bebeu, etc., mas parece que o seu sono não flui, né, daquele jeito que é o sono, né, de verdade, né, não é restaurador, né. Então, tem uma explicação para isso, que quando a gente quando nasce o dia, a gente já não está no momento com a propensão ao sono maior. Isso é feito pelo sistema circadiano. Então, por exemplo, durante o dia, a gente tem todo um funcionamento do organismo
que proporciona uma produção de hormônios, a produção de cortisol, por exemplo, que dá a gente o benefício da vigília atenta, né? O momento mais propenso para a gente estar acordado. E à noite a gente já tem uma série de outros hormônios, o cortisol caindo, a temperatura central diminuindo, a temperatura periférica aumentando, a melatonina subindo. Tem todo um sistema e uma engrenagem que trabalha para fazer com que as coisas tenham ritmo, né? Então, essa sesta, ela até é natural, porque nós temos sim uma queda na temperatura central logo após o almoço. Então, muita gente tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, né? Mas muita gente fala desse sono depois do almoço. Se essa pessoa que perguntou, eu esqueci o nome, está dormindo uns 20 minutos, meia hora, e fica bem com isso, está bem com isso, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você pega e dorme 3 horas à tarde, né? 2 horas à tarde. Porque aí o que acontece? Sabe aquelas moedinhas que eu falei? As moedinhas de sono que você vai acumulando? Você vai lá e zera essas moedinhas. Então, quando chega a noite, você não acumulou moedinhas o suficiente para dormir. Então, aí tem muito mais a ver com o processo homeostático, né? Perfeito. A Thaís e o Thomas perguntaram aqui duas coisas diferentes, eu vou colocar em uma. A Thaís perguntou primeiro sobre a prática de exercício físico um pouco antes de dormir, né? Se ajudaria ou não a pegar no sono, se atrapalharia o sono de alguma forma, e o Thomas perguntou de refeições antes de dormir, se também podem adiar você pegar no sono. Então, para a pergunta da Thaís, sabe essa coisa da temperatura que eu falei, que a gente tem uma queda na temperatura central antes de dormir? O exercício físico, primeiro ele excita você fisicamente, cognitivamente, e também tem toda a questão da temperatura. A temperatura acaba subindo. Então, se essa pessoa, né, encontra no exercício físico a paz dela, aquilo faz muito bem para ela, não está interferindo no sono dela, não é uma recomendação que ela tire. Agora, se essa pessoa está buscando uma melhor qualidade do sono, está se queixando, né, de uma excitação cognitiva, de um não conseguir dormir, fazer exercício perto do horário de dormir pode ser que não esteja ajudando ela. Então, pode ser o caso dela começar a testar, não fazer isso e ver o que acontece, ver se ela dorme melhor, né? Agora, a recomendação maior, assim, até para fortalecer essa coisa do ritmo circadiano, é fazer exercício físico de manhã. Porque de manhã você está dando a informação para o seu organismo que é dia, né? Então, é dia, vamos produzir os hormônios do dia, vamos promover a vigília, né? Então, é essa informação que você está dando para o seu organismo. Estou falando de um jeito mais leve, assim, né? Para todo mundo entender, mas, assim, é dessa forma que o nosso organismo está entendendo. Agora, sobre a questão da refeição, não é legal você comer uma feijoada antes de dormir, né? Isso, eventualmente, pode acontecer de você fragmentar o sono, de você se sentir empanturrado, mas não há há uma recomendação no sentido de que, por exemplo, o chocolate pode ser consumir o chocolate antes de dormir, muitas vezes não é bom, porque o chocolate tem cafeína. Então, para pessoas que estão tendo dificuldade para dormir, pode ser que não seja um hábito legal consumir chocolate antes de dormir. Até mesmo alguns chás, que às vezes as pessoas falam, vou tomar um chazinho antes de dormir. Mas temos que tomar muito cuidado, porque tem chás que podem acabar excitando cognitivamente, como, por exemplo, chá verde, chá preto, chá mate. Todos esses chás têm cafeína. Então, quanto que também a gente tem que tomar cuidado aí, então, que chá, né? Que chá que vai ser? Talvez um de camomila? Pode ser. Mas não é isso que vai promover o sono, né? Eu bato muito em cima da tecla, acho que foi muito o que a Marta falou, né? Do sono ser um processo que tem muito a ver com a gente, né? Então, cultivar um momento mais relaxante, um contato consigo mesmo, que acho que vai ser muito mais benéfico do que pensar num chá, numa vitamina, alguma coisa assim. Agora, lógico, se você estiver começando a ter um problema de sono, se você estiver sofrendo com isso, com certeza procure um profissional da área, né? Sim. A Luísa falou uma coisa aqui que eu me identifiquei. Eu sinto que tenho dormido bem, porque não acordo com nenhum barulho e tenho muitos sonos, mas sempre tenho muita dificuldade para acordar de manhã e passo o dia cansada. Isso significa que meu sono não está tão bom assim? Então, ela falou que tem dormido muito bem, mas não falou quanto tempo que ela está dormindo, né? Então, assim, é interessante ela observar quanto tempo que ela está dormindo. Por exemplo, às vezes ela está dormindo 6 horas e meia, 7 horas, 7 horas e meia, e nem sempre isso é o suficiente para todo mundo. Por quê? Porque a nossa população, essa recomendação, né, que a mídia bate muito em cima, 8 horas, você deve dormir 8 horas, 8 horas, 8 horas,
nem todo mundo precisa dormir 8 horas. A gente tem aí, isso varia de acordo com uma curva de Gauss. Então, a gente tem aí 60% da população que realmente fica, né, entre essa gama de 6 horas e meia a 8 horas e meia. Mas tem pessoas que a gente chama de longos dormidores que às vezes precisam de mais que isso e vão sempre precisar de mais. E tem pessoas que a gente fala que são os sortudos, né? Então, nessa ótica de produção que a gente tem, que precisa dormir menos. Então, é aquele abençoado lá, a gente pensa, né? Aquele abençoado que 5 horas de sono ele tá bem. Então, acho que a Luísa tem que observar um pouco também isso, né? De qual que é a minha necessidade de sono, né? Eu tô cansada, eu tô com sono. Será que se eu dormir mais eu também vou me sentir assim? Aí eu acho que se ela perceber que ela tá dormindo mais e mesmo assim ela tá cansada e mesmo assim ela está com sono, vale a pena ir fazer por exemplo, uma polissonografia, se ela suspeitar que ela tem alguma coisa durante o sono, né? Que ela tá tendo algum problema durante o sono. Ou procurar outro profissional, né? Se a queixa dela for em outro sentido, não durante o sono, né? Mas durante a vigília. Sim, muitas vezes é difícil a gente estabelecer esse limiar, né? Porque eu, por exemplo, eu sinto que às vezes se eu durmo um pouco menos, eu me sinto cansada. E se eu já estendo esse período que eu costumo dormir para mais uma hora, eu também me sinto cansada, como se eu tivesse dormido a mais. Então, você teria alguma dica para a gente tentar achar esse nosso limiar de quantas horas por noite de sono é adequado para a gente? Acho que pode ser um ajuste paulatino, assim, né? Como eu te disse, varia bastante de acordo com a população. Eu, Bárbara, por exemplo, acho que a minha necessidade de sono tá mais ou menos entre as 7 horas e meia. Mas isso foi muito assim, tentativa e erro. Então, assim, quando eu durmo, 6 horas e meia, pra mim, eu tô um bagaço. Assim, um bagaço. Pra mim, eu não tô bem. Então, assim, e não é como se a gente também não fosse conseguir lidar com o dia, né? Tem toda aquela coisa que é o prejuízo atencional, etc. Mas o nosso corpo dá conta e ele está preparado para dar conta disso, né? Mas o quanto que a longo prazo você dormir menos pode acabar te atrapalhando. Então, Rafa, acho que a dica seria mais ir no teste, assim, né? Enquanto que você começa a dormir, não cochilar durante o dia. Acho que quando você estiver fazendo esse teste, é importante que você concentre todo o seu sono à noite e perceba, né? Que não tem esse rebote à tarde, que isso não interfira, né? E ir tentando, ir vendo como é que você se sente melhor. Se essa queixa persistir, se você continuar sentindo essa sonolência diurna, esse cansaço, mesmo dormindo, é uma quantidade de horas aí que você já chegou muito maior, aí eu acho que você deve fazer um exame de polissonografia para ver o que acontece. Interessante. A Grazi perguntou também se a função soneca do despertador faz mal, da gente ficar, né, na hora de acordar, mais 10 minutinhos, e aí volta a dormir. Confesso que nessa quarentena eu tenho feito bastante isso. E se isso Faz faz mal, mal. viu? Faz mal, porque aí você tá fragmentando o seu sono, né? E acho que é muito importante a gente falar disso. O nosso sono, ele tem o sono não REM e o sono REM. O sono não REM, ele é dividido em 3 fases, 1, 2 e 3. E aí tem o sono REM. No final da noite, cada vez a gente vai estar tendo períodos de REM mais longos, porque a gente tem ciclos, né, durante a noite. Então não é assim, a gente dorme, entra no sono 1, sono 2, sono 3, REM e acaba a noite. Não. A gente tem alguns ciclos. Então a gente dorme, a gente entra em 1, a gente vai pro 2, vai pro 3, às vezes volta pro 2. Então, e aí a gente completa mais ou menos de 4 a 6 ciclos por noite. Quando essa pessoa coloca o despertador, né, nessa função soneca na hora de acordar, ela está fragmentando justamente um dos melhores, né, o sono REM, né, que é um sono super importante para a qualidade. Então, principalmente quando a gente está no nosso dia a dia, primeiro que a gente corta esse sono REM, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para a aula de manhã, a gente corta esse sono REM, a gente não teve ainda uma produção de cortisol suficiente para prestar atenção no que a gente vai fazer, a gente chega na aula, no trabalho, etc., mortos, né? E o quanto que agora, na quarentena, principalmente, se você tiver a opção, né? Se você já está colocando 50 despertadores, deixa esse último despertador só, né? E deixa esse sono fluir. Isso pode ser fazer a diferença para você. Às vezes 20 minutos, 15 minutos de sono a mais já fazem uma baita diferença, ainda mais se for um sono REM. Que legal. Vou pegar outra pergunta aqui. A Grazi também perguntou quanto para criança, né, para crianças menores, estaria de recomendado de sono. Então, E também depende muito da idade. Falar um pouco também da Não, pode importância de falar. limitar esse tempo de tela, né, das crianças. Ah, com certeza. Isso é um desafio, né? Principalmente nesse momento de pandemia.
temos um desafio muito grande que é limitar o tempo de tela dos pequenos, né? Porque você pensa, que eu vou fazer, né? Mas acho que, assim, pensando nessa questão que é a recomendação do sono para as idades, quando a gente é bebê, a gente dorme praticamente o dia inteiro, né? De 14 a 17 horas por dia. Agora, quando a gente vai chegando numa idade, por exemplo, de escola, né, de 7 anos por aí, a recomendação é que se durma 10, 9 horas por dia. Depois vai chegando uma idade mais de adolescência, a gente ainda recomenda que a gente ainda não está na fase adulta, a gente ainda não fica satisfeito com 7, 8 horas de sono, a gente ainda tem um pouco mais. Então, a nossa necessidade de sono vai diminuindo ao longo da vida. Então, as pessoas que já estão entrando na fase mais idosa, né, da terceira idade, também têm uma necessidade de sono um pouquinho menor do que as outras pessoas, e até tem um sono um pouco mais fragmentado. Então, isso é bem variável. Eu acho que para responder a pergunta dela, eu precisaria saber mais ou menos a idade dessa criança, para poder falar assim de uma forma mais certeira. Sim, 12, ela falou. 12 anos. 12 anos. Aí tá Tá, naquela 12 fase anos de estaria... pré-adolescência, né? Que a gente não consegue tirar um pouquinho também. Exatamente. De 9 a 11 horas, mais ou menos, né? No mínimo 9 horas, no máximo 11, estaria aí dentro da normalidade. Legal. Para fechar um pouco esse assunto, só a pergunta da Irene aqui, que ela perguntou que com o passar do tempo, conforme ficando mais velhos, a quantidade e necessidade de horas de sono diminui? Sim, mas não é drasticamente, tá? Então, assim, não é como se você ficasse... por exemplo, a gente até fala um pouco mais do que... Vai ficando mais velho, mas eu tô falando assim, mais de 60 anos, mais de 65 anos, né? Então, falando assim, da idade adulta, de 20, 20 e pouco em diante, ainda tá dentro dessas 6 horas e meia, 8 horas e meia de sono é o recomendado. Então, quer dizer que também ao longo das nossas fases da vida, a gente pode, essa necessidade de sono que a gente discutiu antes, que varia de cada pessoa, pode variar também de acordo com a fase da vida que a pessoa está. Sim, varia de pessoa para pessoa e varia de acordo com a idade, né? De fase da vida. E outra coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui também, que é os diferentes cronotipos, né? Então, tem pessoas que naturalmente têm uma propensão maior a gostar de dormir tarde e acordar tarde. E tem outras pessoas que têm uma propensão maior a gostar de dormir cedo e acordar cedo. Isso tem uma questão de hábitos, tem uma questão genética, são várias coisas que estão ali a ver com a história de vida desse indivíduo que formam um cronotipo. Então, o quanto que é importante a gente saber, né? 60% da população, mais ou menos, tem um cronotipo intermediário. Então, se a gente tiver regularidade, então regularidade no horário de dormir e de acordar, e a gente fica bem, né? Mas tem pessoas que realmente relatam que tem muita dificuldade, por exemplo, para acordar em horários muito precoces, assim, e quase sempre vão ter. Então, muitas vezes esses são os vespertinos, né? Que tem muitas vezes dificuldade para cumprir com alguns compromissos de ordem profissional, que são marcados muito cedo e etc., e que às vezes sofrem muito ao longo da vida. Já os matutinos são aqueles que chegam, né? 11 horas da noite, meia-noite na festa e fala, gente, para mim já deu, já não tô conseguindo mais fazer nada, já não tô conseguindo prestar atenção em nada, para mim já passei do ponto, então que já preferem se recolher um pouco mais cedo, né? E várias pessoas perguntaram também essa questão, principalmente de festas, se algum dia a gente pular alguma noite de sono, acabar dormindo menos, né? Um sextou assim mais diferente, se é saudável a gente compensar essas horas de sono na noite seguinte. Ah, muito legal essa pergunta. São perguntas muito legais. Então, é assim, na verdade, um sono perdido é um sono perdido. Então, a gente não tem esse fator que eu dormi 4 horas nessa noite, eu costumo dormir 8. Então, na próxima noite, eu vou dormir 8 mais 4 para poder compensar. Não, o nosso organismo não faz essa conta. Como que o nosso organismo compensa? O nosso organismo compensa em qualidade. Então, quando o nosso corpo identifica que a gente dormiu muito pouco numa noite, na noite seguinte a gente dorme com mais qualidade. O que é dormir com mais qualidade? A gente tem mais sono REM e mais sono de ondas lentas, que é a fase 3, que eu estava até falando para vocês, que tem essa questão da produção do hormônio do crescimento, né, que é o GH. Então, quando a gente tem uma privação de sono, a gente tem uma arquitetura da noite um pouco diferente. A gente tem um sono mais profundo, de mais qualidade. Então, o nosso corpo ele é tão perfeito que ele até é capaz de não precisar fazer com que a gente faça essa conta, né, com que a gente tenha essa neura, né?
mais entregar, assim, e tudo bem. As pessoas não podem ficar privadas de sono cronicamente, mas uma noite de privação de sono é muito bem recompensada pelo nosso organismo. Perfeito. Entrando um pouco mais agora no assunto de sonhos, que tem muita gente perguntando também se sonhar muito durante a noite significa uma melhor ou uma pior qualidade do sono. O Heitor comentou aqui, né, diretamente de Portugal. Bárbara, boa noite. Fala sobre ter sonhos em qualquer cochilo que temos, nem que seja de 20 minutos. Olha, legal. Ó, é importante falar que a gente sonha. Alguém tá com. Peraí, acho que alguém tá com o microfone ligado. Já. É difícil identificar quem é, né? Sim, bastante. Acho que é importante falar que a gente sonha em diversas fases do sono, mas a maioria da maior parte dos nossos sonhos e a maior parte dos nossos sonhos de conteúdo mais onírico acontece no sono REM. Aí eu tô falando, assim, de um palpite, assim, pela queixa dele, né, que é essa questão de sonhar muito intensamente, em cochilos durante o dia, pode ser que o Heitor esteja privado de sono. Então, quando você acaba não dormindo durante a noite e você tem um cochilo durante o dia, pode ser que você tenha um rebote de sono REM. Então, a pessoa dormiu e ela já vai quase que direto pro sono REM. E aí pode acontecer dela ter esse sonho, né? Esse sonho que ele tá falando, que ele tem, assim, muito em qualquer cochilo. Então, acho que vale a pena aí avaliar, né, se ele tá... Mas o sonho, numa medida geral, assim, ele não tá falando, desde que não sejam pesadelos, né, coisas que te incomodem em relação ao sono, o sonho em si não tem nenhum prejuízo de você sonhar mais ou sonhar menos. Eu acho até bom sonhar mais, né? E agora uma pergunta que eu estou fazendo sobre essa questão de sonhos lúcidos, né? E a pessoa, né, saber que está sonhando e entra naquela viagem, se isso também pode ter algum prejuízo na qualidade do sono. Se isso tá te incomodando essa pessoa, né? Se ela tá sentindo que ela tá tendo um sono perturbado, um sono fragmentado, um sono que realmente tá incomodando ela, sim. Agora, se ela tá cultivando aquilo, aquele sonho lúcido, valorizando aquilo, valorizando aquele conteúdo, né? Porque o sonho, ele diz um pouco sobre a gente, diz um pouco sobre a forma com que a gente lida com a vida. Então, às vezes, o sonho, ele pode ter um conteúdo um pouco absurdo. Então, por exemplo, pensar que eu estou sendo perseguido, que eu estou sendo preso, que eu estou angustiado. Então, em que medida aquele sentimento, aquele pensamento se aplica na minha vida, né? Por que será que eu estou sentindo aquilo? Então, acho que essa questão do sonho, ela é muito particular e muito pessoal, assim, no sentido da pessoa ir se observando, né? Do que é aquilo para mim, o que representa. Agora, a gente tem um transtorno também que se chama transtorno de pesadelo. Então, se a pessoa tá tendo pesadelos todas as noites e se incomodando com aquilo e aquilo tá atrapalhando o sono dela e que ela começa a ter medo de dormir por causa que ela vai ter aqueles sonhos, aí realmente já passa por um outro estágio, né? Mas assim, sonhar e curtir esse momento do sonho, acho que a quarentena tá até proporcionando esse momento maior de sonhos, porque a gente tá tendo também mais calma, né? A gente acorda com mais calma, a gente não sai correndo, aí toca o despertador, aí a gente sai e já tá atrasado e já tá pensando. Então, a gente, às vezes, tem um pouco mais aquele momento que a gente pode ficar, pensar. E aí isso favorece também a gente lembrar dos sonhos, né? Porque não é que a gente tá sonhando mais, às vezes a gente nem lembrava do sonho, a gente passava batido. Então, pensava um pouco ali no café da manhã, mas já estava no celular, pensando que tinha que sair, que tinha que fazer. Então, aproveitar como um momento diferente aí, né? Sim. Agora, numa visão mais psicológica, né? Essa questão que você falou dos sonhos terem realmente algum significado por trás. A gente sabe que tem esses livros de interpretação dos sonhos. Aí, se você sonhou Uhum. com a sua mãe, significa que não sei o quê. O quanto que isso realmente é verídico e aplicável. Eu acho que isso é super, super, super subjetivo, assim, super. Então, assim, muitas vezes o sonho trazem coisas que são da nossa vida. Agora, uma interpretação, né? Tem gente que interpreta de acordo com uma teoria, tem gente que interpreta de acordo com outra. Então, às vezes, sonhou com cobra, não sei o quê, sonhou com. Acho que tem que ver o que faz sentido para você, né? O que se aplica na sua vida, o quanto que aquela reflexão pode ser benéfica para você e fazer algum sentido, né? Então, acho que isso, nem tudo que você sonhar pode ser a respeito da sua vida, uma solução para a sua vida, mas ali ter um carinho com aquele conteúdo, olhar para aquilo, ver o que pode ser, o que pode não ser, é gostoso, né? É legal, acho que é um material importante. Legal. A Luísa perguntou por que que às vezes esquecemos os sonhos. Eu lembro de uma professora uma vez que falou que a gente só lembra
o que a gente acha que lembrou do sonho foram só os últimos 5 minutos que a gente estava sonhando e Uhum, que a gente não lembra uhum, de todas essas outras fases que teve. sim, Tem alguma sim. explicação para isso? Então, porque às vezes a gente esquece, né? Acho que entra muito naquilo que eu tava falando, que é a gente acorda já pensando no que a gente tá fazendo. Então, assim, em momentos que a gente tem um pouco mais de calma na hora de acordar, um pouco mais de suavidade, né? Poder pensar um pouco no que aconteceu, a gente vai, nossa, eu sonhei com aquilo, nossa, apareceu tal pessoa, nossa, agora que eu tô me lembrando, não é assim? A gente Sim, vai às vezes meio a que gente só tem esses fazendo, né? A gente vai bem. gatilhos ao longo do dia, né? Exatamente. Aí você vai, né, entrando um pouco naquilo. Agora, se você já tá extremamente preocupado com 300 milhões de outras coisas, no horário que tem que sair, no ônibus que vai passar, e eu vou perder o ônibus e não sei o quê, então já vem um outro conteúdo, né? E aí isso passa batido. Então, muitas vezes também é por isso que a gente não dá atenção para os sonhos, que a gente esquece dos sonhos, né? Fora que tem todos os outros sonhos que ocorrem em outros momentos da noite que realmente são muito mais difíceis de lembrar do que esses que ocorrem no final da noite, né? Então, como eu disse, no final da noite, no começo da manhã, a gente tem um sono REM maior, né? O sono REM ele vai aumentando ao longo da noite. Então, cada ciclo a gente vai tendo um REM maior, um REM maior, um REM maior. Então, muitas vezes esses sonhos, os sonhos vão ficando mais para o final da noite, no começo da Legal. manhã. Agora tem bastante gente perguntando sobre a paralisia do sono, né? Esse tema a gente já conversou bastante, eu e Que você. tema, né? E se tem alguma explicação, né, psicológica e fisiológica para essa paralisia? E também explica um pouco o que é a paralisia do sono para quem não conhece, por favor. Psicológica tem várias, fisiológica tem uma mais definida, né? Fisiológica é o seguinte: a paralisia do sono ela é uma parassonia. Ela é uma parassonia. Então, para quem não sabe, até sobre esse sono que eu estava falando, o sono REM, é quando a pessoa acorda e durante o sono REM a gente tem um componente que é muito importante, que é a atonia muscular. Então a gente fica sem tônus, a gente fica molenga. Então, se alguém pegar a gente durante o sono REM, sabe aquilo, isso aqui, ó, a gente está completamente sem tônus. Então, às vezes a pessoa desperta cognitivamente desse sono REM, mas ela tem um gap aí entre o momento que esse tônus vai voltar. Então ela se sente paralisada, por isso paralisia do sono, né? Então ela abre o olho e aí ela vê que ela não consegue se mexer, parece que o corpo não responde. E isso as pessoas podem lidar de diferentes formas, né? Se a pessoa fica muito desesperada, se ela fica muito ali nervosa com aquilo, às vezes ela acaba por alucinar, às vezes ela acaba por, enfim, ficar muito ansiosa, muito nervosa. Então tem muito de como que a gente lida com isso, né? E agora a explicação psicológica podem ter muitas, né? O que você ia falar? E se tem alguma, se isso começa a ser recorrente, assim, ao longo do sono, aí você já indicaria, então, procurar um profissional, né? Com certeza, se isso vem te incomodando ao longo da vida ali, uma paralisia do sono que vem acontecendo, às vezes a paralisia do sono, as pessoas que têm, muitas pessoas com narcolepsia têm muitas paralisias do sono, né, que é um outro distúrbio do sono. Então, se é uma coisa que está te incomodando, vale a pena investigar, sim. E aí tem muitas religiões, né, que falam sobre a paralisia do sono, desse conteúdo que aparece, ele é descrito em várias religiões. Então, aí ele aparece das mais demasiadas formas, né? Mas na fisiologia ela é assim mesmo, a paralisia do sono é uma parassonia que acontece quando a pessoa acorda do sono REM, né, cognitivamente, mas o tônus muscular dela ainda não voltou. E aí isso pode gerar diversos sentimentos, diversos pensamentos, enfim. Entendi. E para pessoas que só têm isso esporadicamente, assim, o que você recomendaria fazer quando a pessoa está tendo essa paralisia? Então, tem algumas técnicas, né? Quando a pessoa tem isso, às vezes, ela sabe que ela já teve, ela sabe o que é aquilo, né? Então, acho que essa informação de saber o que é super importante, né? Então, o que eu tô tendo, meu? Porque quando a pessoa não sabe o que ela tá tendo, ela fica meio desesperada, né? Será que tem alguma coisa de muito errado comigo? Então, não. Você ter isso uma vez ou outra na vida não tem nada de muito errado. Então, acho que primeiro pensar nesse sentido, né? Do que eu sei o que eu tô tendo, eu sei que daqui 30 segundos vai voltar, né? Então tem um pouco disso. E tem algumas técnicas que falam também de ficar piscando repetidas vezes. Eu confesso que eu nunca tive paralisia do sono. Então, eu acho que convido aí vocês também a pensarem um pouco sobre isso. Tem algumas técnicas que falam, né, de você piscar repetidas vezes para ver se melhora. Sim, eu já ouvi também, porque eu tenho às vezes, além de manter a calma, né, de tentar movimentar os olhos.
de É, movimentar os olhos para o lado, porque daí acordaria já os músculos do seu corpo e te pode estimular um alerta, exatamente. É nesse sentido que vem essa recomendação de piscar. Mas eu volto a falar, eu acho que o mais importante, assim, é mesmo você ter a consciência de que aquilo vai passar e que aquilo é uma coisa que você já teve e que ali, é lógico, uma situação extremamente desagradável, mas quando você sabe o que você tá tendo, fica muito mais fácil, né? Legal. Bárbara, eu queria que você falasse um pouco também, acho que a galera perguntou um pouco mais acima, de técnicas que a gente pode implementar, então, no nosso dia a dia. Se existe, né, algum chá, algum medicamento, algum alimento, ou mesmo até algum medicamento que talvez poderia ser usado sem prescrição, é, ou até medidas assim comportamentais que as pessoas poderiam adotar para já sair daqui. Hoje eu vou ter a melhor noite de sono da minha vida depois dessa palestra. Ah, sim. Não, então, acho que a gente pode pensar em algumas recomendações, sim, de higiene do sono. Acho legal falar o seguinte, o nosso sono, ele é consequência do nosso dia, né? Então, não é uma separação. Então, tudo que você faz durante o seu dia vai influenciar no seu sono, né? Ele não é uma parcela separada. Então, as recomendações de higiene do sono focam muito nisso também. Então, se você fez exercício físico durante a manhã, se você se expôs à luz, se você evitou tomar cafeína em determinados momentos, se você cultivou esse espaço consigo mesmo à noite, fez atividades mais relaxantes. Agora, pensar em um chá, alguma coisa, algum remédio, eu acho que fica meio complicado, porque eu acho que quando você tá tendo de fato um problema, né, em relação ao sono, você acha que não está sendo de qualidade, o ideal é procurar um profissional. Agora, se você quer algumas dicas para ter um sono melhor, né, para fazer as coisas direitinho, algumas medidas comportamentais, acho que é muito focar nisso do que eu falei, né? Então, de se expor à luz, fazer exercício físico de manhã, evitar o álcool perto do horário de dormir, evitar principalmente o celular, o computador, pelo menos uma hora e meia antes de dormir, favorecer essa produção de melatonina e olhar para a noite como um espaço de mais contato consigo mesmo, de mais relaxamento, colocar aí talvez as pessoas que têm costume de praticar ou que querem praticar, uma coisa que a gente tem falado muito sobre isso, é a meditação. Então, colocar, quem sabe, uma meditação, uma leitura gostosa, uma conversa gostosa com alguém. Então, acho que mais nesse sentido é mais interessante do que a gente pensar em um chá. Acho que é interessante pensar no que a gente deveria evitar, né? Então, por exemplo, chás com cafeína, chocolate, se empanturrar de comer antes de dormir, também não é legal. Perfeito. E tem umas pessoas também perguntando do uso de medicamentos. A Roberta perguntou se a melatonina vicia e se é prejudicial, né? Porque a gente vê que É, atualmente está sendo bem divulgado, assim, toma uma cápsula é, aqui de melatonina. Como é que é. funciona isso? Ó, a melatonina, ela é usada como um cronobiótico, né? O que a melatonina faz na nossa noite, né? A nossa produção endógena de melatonina, né? A nossa produção natural de melatonina. Ela vai aumentando ali, a melatonina, ela é favorecida pela ausência da luz, né? Então, o quanto é importante a gente tentar ficar em ambientes menos iluminados durante a noite. Então, quanto menos luz, mais você vai estar favorecendo a produção de melatonina. A produção de melatonina não tem feedback negativo. Então, traduz, o que isso quer dizer? Quer dizer, você pode tomar muita melatonina e isso não vai influenciar no seu processo de produzir a melatonina. Então, não é como alguns hormônios que a gente toma e você, né, para de produzir. Não, não tem esse problema. Agora, a melatonina, muitas vezes, às vezes o pessoal compra fora do país e quer tomar e acha que é um sedator. Não, ele não tem esse efeito sedativo, né? A melatonina é um cronobiótico, então ela só funciona se você tomar todos os dias no mesmo horário. E é lógico, com prescrição médica. Então, uma pessoa que não tem motivo, né, de tomar melatonina, não tem um problema com o sono, não é recomendado que tome porque não tem um motivo certo, né? Mas assim, ela não faz mal para o seu organismo se você tomar sem a prescrição médica. Agora tem muita gente que compra e fala: ah, hoje eu não tô conseguindo dormir, vou tomar melatonina. É nada, a mesma coisa que nada. Ela é um cronobiótico, então ela serve como um marcador temporal. Se todos os dias, né, ao longo de um determinado tempo, você toma melatonina no mesmo horário, você está de novo avisando o seu organismo. Esse é o horário de dormir, esse é o horário de produzir melatonina, né? Então é mais uma informação aí que você dá junto com todas as outras, que é o contraste entre muita luz e pouca luz, né? Usar menos o celular, fazer exercício físico, enfim, todas essas coisas que a gente já repassou aí.
Legal. O Lira perguntou aqui, e o uso de Dramin para dormir é errado? Quais as consequências do uso do Dramin, né? Que acho que é querer matar uma mosca com um tiro de canhão. É, tipo isso. Mas, ó, o Dramin, se a pessoa ficar usando o tempo inteiro, não é legal, né? Não é bom. O ideal é que ela vá procurar, né? Agora, até do que vai acontecer se a pessoa ficar tomando Dramin todos os dias, acho que ele vai parar de fazer efeito, né? É o que você tava falando, é querer matar uma mosca com um tiro. Então, se a pessoa tá com muito insônia, tá com muito problema pra dormir e tá usando Dramin, enfim, não é o ideal, né? É errado. Sim. E, Bárbara, então quando você fala assim, sempre procurar a ajuda de um profissional, quem que você indicaria, né, a pessoa que está com um distúrbio? Porque a gente sabe que a psicologia do sono é uma área nova, né? Não acredito que tenham muitos profissionais especializados nisso. Então, quem que a pessoa deve procurar? Um psicólogo, um neurologista? Como que funciona isso? Olha, eu vou falar o seguinte: a área da medicina do sono ela é super nova do Brasil, né? Então, os estudos do sono são muito recentes, tem uns 50, 60 anos. A residência médica em medicina do sono é super nova, tem aí 7, 8 anos. Então, sim, nós não temos uma gama muito grande de profissionais. Agora, se a pessoa está tendo algum problema com sono, se ela está tendo algum problema de insônia, se ela está tendo algum problema de parassonia, então sonambulismo, pesadelo, esse tipo de coisa que tem um pouco mais a ver com questões emocionais, ela pode sim procurar direto um psicólogo, porque muitas vezes é o nosso tratamento que vai de fato ajudar essa pessoa. Agora, se ela está sofrendo de apneia do sono, com ronco, se ela acha que ela está tendo um bruxismo, alguma coisa do tipo, o ideal seria ela procurar um médico do sono. E aí, independente da especialidade, então a gente tem otorrino médico do sono, a gente tem neurologista médico do sono, a gente tem psiquiatra médico do sono, a gente tem pneumologista médico do sono. E lógico, se ela chegar com algum outro distúrbio do sono, por exemplo, uma insônia no psiquiatra, e o psiquiatra pode encaminhar para o psicólogo, né? Todos os profissionais do sono estão habilitados para fazer essa triagem, né? Então, qualquer profissional que você procurar que for especializado em sono vai cuidar bem, né, dessa queixa. Acho que a resposta seria procurar por alguém que saiba do assunto, né? Que saiba do assunto do sono. Então, um psicólogo do sono, um médico do sono, até qualquer pessoa da área do sono pode ajudar essa pessoa, até se for o ideal encaminhar. Então, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente na minha clínica que eu vejo que pode muito estar tendo prejuízo de uma apneia do sono, eu vou encaminhar ele para um médico do sono que vai tratar a apneia, que não é da minha competência, né? Da mesma forma que o médico vai encaminhar para mim caso ele tenha algum problema de insônia, porque o tratamento padrão ouro para insônia é o tratamento psicológico, né? A TCC para insônia. Sim. E, Bárbara, agora duas perguntas. Você tinha falado um pouco mais cedo de, né, tomar um chazinho de camomila para dormir. Se tem algum chá mesmo que a gente possa tomar antes de dormir que ajude a dar uma relaxada? Qualquer um que não tenha cafeína. A propriedade dele, assim, não vai ser nada que vai, assim, ajudar a induzir o sono. Eu vi algumas pessoas falando de aromaterapia. Tem alguns estudos falando sobre isso, mas não é nada muito consolidado, não é nada muito firme, né? Acho que vai muito dessa coisa subjetiva do que a pessoa vai vendo que é melhor para ela. Agora, dessa coisa dos chás, de camomila, por exemplo, se for daqueles de saquinho, olhar se não tem nada de cafeína mesmo. E pode ser uma coisa que seja para você, né? Um momento que você tá ali tomando seu chazinho. Acho que tem muito mais a ver com isso do que um composto, né? Do chá especificamente, que vá de fato te ajudar a dormir, né? Mas pensar sempre em evitar esses que podem ter aí algum composto de cafeína. Legal. Muita gente perguntou também se você recomendaria algum aplicativo que monitorasse o sono ou que ajudasse assim a regular, né? Ó, Recorrendo à tecnologia. tem alguns aplicativos, sim, mas acho que se a pessoa está querendo fazer esse monitoramento, né, de pensando, acho que eu recomendaria fazer um diário do sono. Um diário mesmo, uma folha de papel onde ela escreve, anota ali os horários, né? Agora é importante pensar o fim, né? Por que essa pessoa está procurando isso, enfim, sei lá. Acho que é importante pensar nisso, mas acho que o papel seria uma boa. Então, primeiro, tentar deixar esse negócio do aplicativo longe da noite, né? Acho que já começa aí a recomendação e deixar sempre para fazer durante o dia. A gente tem alguns aplicativos de diário do sono, mas eu não me lembro assim exatamente o nome. Mas acho que o diário, por exemplo, você poderia fazer até no papel, né? Seria uma boa. E como que funcionaria então? Anotar o horário que vai dormir, anotar se sonhou? Você pode, acho que sonhar é uma coisa legal, anotar os sonhos é uma coisa legal, né? Pode ser bom.
Agora, o diário do sono você poderia anotar o horário que você foi para a cama, o horário que você conseguiu dormir e o horário que você acordou, quantas vezes você despertou, se você quiser olhar para isso, né? Se você está dormindo bem ou não. Mas volto a falar, tem muito que ver a motivação dessa pessoa, né? O porquê que ela está querendo monitorar e etc. Porque dentro daquilo tudo que eu falei, o sono é entrega, o sono é intimidade, o sono é um processo natural. Então, quanto menos a gente controla ele, melhor, né? Perfeito. O Márcio perguntou aqui se as telas de leitores de livros digitais, tipo Kindle, que tem essa opção, eu uso também de a luz não infligir diretamente, né, o olhar. Se atrapalharia para dormir também, que nem os celulares. Menos. Ela tem menos espectro de luz azul. Tem alguns até que não tem, né? Que dependem um pouco mais de refletir, né? De ter uma luz. Então, é uma opção melhor, né? O ideal é ficar mais na penumbra, etc. Mas é uma opção melhor. Recomendo que as pessoas... Tem toda uma questão que é a luz e tem toda uma questão que é o estímulo cognitivo, né? Então, mas pensando nessa questão de luz, hoje em dia a gente tem vários aplicativos, né? Até no próprio celular da Apple, a gente tem um lugar lá que a gente clica que chama Night Shift, que a gente ativa uma diminuição desse espectro de luz azul quando a gente vai dormir. Então, é mais aí um artifício que a gente pode usar da tecnologia, acho que para essa pessoa que pensou no aplicativo, que é legal. Se o celular dela não tem isso automático, baixar um aplicativo que faça isso, né, reduza esse espectro de luz azul, que é o que tem o maior potencial de inibir melatonina. Mas sempre pensando também nessa coisa do estímulo cognitivo, né? Não adianta você colocar o night shift lá e ficar conversando com uma pessoa, discutindo alguma coisa importante, pensando no dia seguinte, que não vai adiantar nada. Verdade. Tem muita gente recomendando o aplicativo Sleep Cycle, para quem quiser aí a Nossa, dica. não conheço. Tem não. Não sei se eu vou Que o baixar Sleep depois. Cycle faz? A Érica perguntou quais são os sintomas quando a pessoa tem sonolência diurna ou hipersônia, né? Porque às vezes acho que a insônia é o transtorno mais fácil da pessoa se auto-identificar, né? Que não consigo dormir à noite, Olha, mas quando a pessoa tem sonolência, talvez os sinais sejam mais sutis. sonolência excessiva diurna, acho que falando de hipersonia, é um tipo de distúrbio do sono, né? A narcolepsia e hipersonia idiopática, que são transtornos que a pessoa sente muito sono durante o dia, é quase que incontrolável. Tem pessoas que acabam dormindo em situações assim, conversando com alguém. Então, isso acho que se a pessoa tem esses sintomas de sonolência assim, absurda, é muito mais evidente. Agora, uma sonolência excessiva diurna pode vir de várias causas, né? Então, um sono insuficiente durante a noite, um sono fragmentado, uma apneia do sono, uma síndrome das pernas inquietas. Então, várias coisas podem fazer com que você tenha sonolência durante o dia, né? Aí cabe a investigação. Mas no caso das hipersonias, são distúrbios do sono que causam uma sonolência extrema durante o dia e que aí tem toda uma investigação para fazer o diagnóstico, descartar hipóteses e etc. Perfeito. Bárbara, me corrija se eu estiver errada, mas quando eu estava estudando um pouquinho também para essa live, eu vi que existem os distúrbios do sono, que a gente classifica eles como primários, né? Que seria a causa em si, é o distúrbio do sono, e os secundários, que é quando alguma outra doença de base esteja causando o distúrbio do sono. Então, por exemplo, a Tá. apneia obstrutiva do sono. E aí você recomendaria então um profissional que saiba diferenciar, porque vão ter tratamentos e abordagens diferentes, certo? Com certeza. Hoje em dia, até na versão mais atual, né, da classificação dos distúrbios do sono, tem sempre uma cláusula que é sempre descartar outras questões, né? Então, ele pode ser comórbido, então, por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia e está com depressão, ela pode ter alguma coisa comórbida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com depressão e vem uma insônia junto, né? Como tratar? Aí isso cabe muito mais ao médico de fazer essa diferenciação, de ver o que deveria tomar atenção ou não, né? Então, ver Sim. o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, tipo isso, né? A Maísa perguntou por que existem pessoas que falam enquanto dormem. Isso se chama sonilóquio, é uma parassonia. Se isso acontece com muita frequência e a pessoa se incomoda com isso, vale a pena dar uma olhada. Agora, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que falam enquanto dorme e não me incomoda, não atrapalha a qualidade do meu sono e para mim é tranquilo. Então, sempre essa medida do quanto que é uma parassonia. Sonilóquio é uma parassonia. Então, não tem o sonambulismo, né? Que a pessoa levanta e vai. O sonambulismo é uma parassonia do sono não REM. A pessoa
Justamente durante as fases do sono que não tem essa atonia muscular que tem no sono REM, né? Então, aí a pessoa levanta, sai andando, etc. Aí o sonilóquio seria um caso da pessoa só falar, né? E aí, nesse sentido, a pessoa ela fala alguma coisa que ela está sonhando ou pode ser coisas totalmente nada a ver? Geralmente é o que ela tá sonhando. Geralmente é o que ela tá sonhando. Mas, assim, das mais variadas formas, né? Às vezes é só como é que... a pessoa balbucia alguma coisa. Nem dá pra entender o que é, né? Mas é super Entendi. natural. Agora, se estiver incomodando, é legal dar uma olhada. E o Vinícius perguntou, por que que existem muitas pessoas que têm dificuldade de entrar no sono REM, né? Então, seriam pessoas talvez que não se lembram dos sonhos? E se é Não possível não necessariamente. sonhar? Ou se todo mundo sonha e só algumas Todo mundo pessoas... sonha. Todo mundo sonha e só algumas pessoas lembram. Segunda opção. Agora, sobre essa questão da supressão do sono REM, pessoas que têm dificuldade de entrar no sono REM pode ter múltiplas causas. Então, por exemplo, alguns medicamentos causam isso, alguns tipos de medicamentos podem causar essa supressão do sono REM, alguns tipos de transtornos do sono podem causar essa diminuição do sono REM. Então, se essa pessoa ela está afirmando que ela tem esse problema, né, de entrar no sono REM, ela provavelmente deve ter feito um exame, né, e percebeu que aí ela tem um sono REM diminuído. Acho que vale a pena ela voltar e fazer uma avaliação, porque o sono REM tem uma função ímpar, né, na nossa vida, que é todo o processamento de aprendizagem, etc. Ele é extremamente importante. Então, se essa pessoa notou que, de acordo com algum exame, que ela tem essa diminuição do sono REM, é importante fazer essa avaliação. E sobre essa questão do sonho, sim, todo mundo sonha, só que nem todo mundo lembra. Legal. A Natália tinha perguntado mais cedo, por que se dormimos um pouco mais cedo que o habitual, acordamos depois de pouco tempo, de madrugada, assim, geralmente? Então, porque não tem aquela questão das moedinhas de sono. Então, às vezes, se a pessoa acaba dormindo muito mais cedo, por exemplo, a pessoa está acostumada a dormir 7 horas por dia. Se a pessoa dorme todo dia meia-noite, acorda às 7, aí um determinado dia ela começa a dormir às 6 da tarde, provavelmente quando der o tempo de sono dela, quando der as 7 horas dela, ela vai acabar acordando, né? Ela não tem esse potencial aí de ficar. Os jovens às vezes têm, né? De ficar um pouco mais, muito mais tempo dormindo. Agora, naturalmente, porque a pessoa tem um tempo de sono, então se ela acabar dormindo muito mais cedo, ela não vai ter todo esse sono para cumprir, né? Chega uma hora que o organismo fala, não, chega, já tá bem, tem que começar a acumular moedinha de novo. E aí, então, acaba ocorrendo o despertar natural, né? Legal. A Daniele também tinha perguntado mais cedo que é dito que durante o dia podemos ter práticas que ajudam na qualidade do nosso sono, né, que a gente comentou já. E Uhum. se você acredita em CBT, não sei o que é isso. Espero que você saiba. CBT, Cognitive Behavior Therapy. Sim, eu acredito e faço, né? Porque a psicóloga do sono, então, o tratamento padrão ouro para insônia é a TCC para insônia, que em inglês é Cognitive Behavior Therapy. Então, sim, eu acredito e faço a TCC, a CBT, né? Nos artigos em inglês ela tá como CBT. Aí qual que era a outra pergunta mesmo? Não, era sobre, né, as práticas de higiene do sono que a gente já comentou. E então, só aqui para esclarecer, Bárbara, uma dúvida minha, você falou agora da TCC, né? Se você pudesse explicar um pouco mais como é que é essa abordagem, do que ela se Uhum. difere das outras, e também explicar um pouco o que é a temida polissonografia que você citou algumas vezes também. Ah, tá bom. Vou explicar então. A TCC, ela é um protocolo, né? Feito sessão a sessão para você tratar um paciente. A TCC que eu tô falando aqui, TCC, 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 mas na verdade eu tô falando da TCCI, né? Que é a TCC para insônia. Porque a TCC é uma abordagem psicológica, terapia cognitivo-comportamental. Aí foi feito então um protocolo para tratar insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que tem assim uma gama enorme de estudos falando o quanto que ela é eficaz. Tanto é que hoje em dia a ciência mostra ela como o tratamento padrão ouro para tratar insônia. Então, quem tem insônia, quem tem problema com sono, o que vai resolver a vida da pessoa não é o remédio. É uma terapia, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? E ela é uma técnica, então ela pode ser aplicada por profissionais de outras abordagens. Então, um psicanalista pode aplicar a TCCI, até um médico pode aplicar a TCCI. Só que
Um médico talvez não tenha a delicadeza, não entenda bem, né, sobre todos esses processos psicológicos, toda essa emoção que está envolvida na insônia e que está muito envolvida na insônia, que o psicólogo sabe manejar muito melhor do que um médico, né? Mas a TCC, ela é um protocolo, sessão a sessão, em que temos várias técnicas que a gente aplica, então algumas intervenções que a gente faz para poder manejar esse sono, não só no aspecto emocional, mas no aspecto fisiológico. Então, tem determinados momentos do tratamento que a gente até provoca uma privação de sono do paciente, o paciente fica privado de sono, a gente restringe o tempo dele na cama, para estimular algumas coisas que a pessoa ela começa a parar de crer na capacidade dela de dormir, né? Então, tem aí coisas super específicas dentro desse protocolo que mexem tanto com a parte da fisiologia do sono, quanto com a parte de todas as emoções e as crenças que estão associadas ao processo de dormir, né? Como um todo. Que legal. E da polissonografia, se você pudesse comentar um pouco. A polissonografia é um exame que é feito dentro de uma clínica, né? O padrão ouro, né? O melhor é feito dentro de uma clínica, em que eles colocam uma série de eletrodos na sua cabeça e você dorme lá uma noite, e que ele é o padrão ouro, por exemplo, para diagnosticar a apneia do sono. Então, por exemplo, se uma pessoa sente que ela tem um problema durante o sono, que durante o sono dela não dorme bem, é indicado que ela vai fazer uma avaliação com o médico do sono. Talvez ele indique uma polissonografia para ela, porque ela consegue fazer o estagiamento do sono. Então, de acordo com as medidas eletroencefalográficas, o médico consegue perceber, né, a pessoa que está lá dando, se a pessoa está em sono 1, se ela está em sono 2, se ela está em sono 3, se ela está em sono REM. Então, se essa pessoa tem muito pouco sono REM, o que será que está atrapalhando? Será que ela está tomando um medicamento que está atrapalhando? Será que ela está, essa supressão do sono REM está a serviço de alguma outra doença? Será que está predizendo alguma coisa que pode acontecer no futuro? Então, permite toda uma análise, né? Então, a polissonografia ela é extremamente precisa em relação a essa questão do estagiamento do sono, né? Então, é um método diagnóstico. Legal. A gente já vai encerrando um pouquinho as perguntas, mas tem duas aqui do Vinícius, perguntando se dormir mais do que a necessidade natural também é ruim e se faz mal. Não necessariamente. Se você dorme... É lógico que se você tá dormindo para fugir de alguma questão da sua vida, de alguma coisa nesse sentido, pode ser que esteja fazendo mal para você, mas não tem nada que fale assim que você dormir muito pode ser prejudicial, né? O fato de você dormir muito, acho que o que tem que ser investigado é por que você está dormindo muito, né? A que isso se dá, né? Será que você é um longo dormidor? Será que você faz parte daquela parte da população, aqueles 20% da população que precisa aí às vezes de 9, 10, 11 horas de sono para ficar bem? Pode ser? Né? Então, acho que cabe aí uma investigação. Legal. E outra coisa que a gente estava comentando também, eu e você, é sobre essa questão de, às vezes, pegar o fim de semana para dormir o dobro, assim, do que a gente costuma dormir ao longo da semana. Então, pode ser um indício de privação de sono ao longo da semana, fazer isso? Pode ser um indício quase que certeiro, Rafa, quase que certeiro. Porque, assim, se a pessoa dorme mais quando ela tem oportunidade, é sinal que ela gostaria de dormir mais. É sinal que ela está, né, de fato privada de sono. Então, como achar esse equilíbrio? E essa diferença muito grande nos horários sociais e nos horários de final de semana, que acontece muito no pessoal mais jovem, nos adolescentes, se chama jet lag social. E o jet lag social, então, primeiro você se privar de sono e depois você desregular muito os horários de sono pode ser muito prejudicial de várias formas, né? Atencionalmente, a longo prazo, não é legal que você tenha uma diferença muito intensa nos seus horários de dormir e acordar e de tempo de sono, né? O ideal é você aí achar um equilíbrio de quantas horas de fato você precisa para dormir, porque senão você, muito provavelmente, se você tem um rebote de sono, se você dorme muito mais no final de semana, você está privado de sono nos dias de semana. Legal. Aí a última dúvida aqui da Maísa, se tem alguma idade específica que começamos a sonhar? Desde que a gente está intraútero? Ou quando a gente já Então, nasce e começa a sonhar? Como que funciona isso? desde sempre, Bebês a gente fala. sonham? Eu me pergunto essas coisas, né? Bebês sonham, às vezes eles estão chorando, né? Às vezes eles podem estar tendo pesadelo. É que, assim, a experiência de vida ainda não é muito consolidada, né? Então, tem uma questão aí do quanto que é o conhecimento desse sono. Mas o que a gente sabe na área do sono é que, sim, a gente sempre está sonhando, né? O que muda no bebê são outras coisas, como, por exemplo, a produção de melatonina, os horários de sono, né? O bebê dorme praticamente o dia inteiro.
aí a mãe fica com aquela percepção, né? Dorme o dia inteiro e não dorme à noite, que é o horário que ela quer dormir, né? Então tem outras alterações aí, mas em relação ao sonho especificamente, todos nós sonhamos desde sempre. Legal. Só vi agora a Andréia, minha tia, tinha comentado um pouco antes se já foi falado algo sobre a relação do cortisol com o sono e o horário de acordar e dormir. Né? Ó, Você falou bastante dessa questão dos hormônios. sim, olha, o cortisol, ele é um hormônio extremamente importante. A gente fala muito que o cortisol, ele é o hormônio do estresse, né? Mas, na verdade, ele também é o hormônio da vigília atenta, né? De você estar ali presente, conseguindo prestar atenção. Então, o cortisol, ele, quando você tem esse despertar natural, é quando o cortisol, ele tá num ponto que sustenta essa vigília, né? Então, quando você desperta naturalmente, é porque o seu cortisol tá num nível elevado para você poder levar seu dia, né? Para você prestar atenção durante o dia. Então, o cortisol muito elevado simboliza o estresse. Agora, a gente precisa de cortisol para viver. Como que é o exemplo que a gente percebe que a gente não tem cortisol, né? Acho que muita gente aqui, tem muitos jovens aqui assistindo, né? Então, quando um adolescente é acordado super cedo, que já não é um horário bom para o adolescente acordar, né? O adolescente tem algumas questões também que variam de horários de sono de acordo com o momento da vida. Então, não só a quantidade de horas, mas o horário de mais propensão a dormir. Então, um exemplo legal para explicar isso do cortisol é o adolescente, quando acorda 7, 8 horas da manhã, e, ele tá praticamente bêbado, assim, ele não consegue nem prestar atenção em nada. Então, a produção de cortisol ali dele não tá suficiente para ele prestar atenção no que ele está fazendo, né? Quem dirá prestar atenção numa aula de matemática, de português, né? Então, fisiologicamente, até existe uma movimentação muito legal da Associação Brasileira do Sono, de profissionais da área do sono, né? Porque o horário de escola não convém com o horário dos adolescentes, né? Do cronotipo dos adolescentes, do momento de vida deles. Então, o quanto que seria importante tudo isso por causa dessa questão dos hormônios, como o cortisol, por exemplo. Que também, se ele estiver muito elevado na hora de dormir, ele também, você não vai conseguir dormir bem. Então, tudo isso varia de acordo com as 24 horas. E eu, particularmente, acho isso muito bonito. É um dos motivos que eu mais gosto do sono, né? É um ritmo. Acho que... Legal. Ah, eu achei que você tinha saído. A sua imagem saiu aqui da Aqui. minha tela. Legal. Só a última pergunta aqui do Heitor, a gente já comentou, né? Eu acho que ele perdeu de falar um pouco, né, dos cochilos da tarde, por que que é tão bom e se faz mal. Você já tinha falado, né? Tem que ver se é prejudicial para a pessoa, não extrapolar muito tempo, né? Por causa das moedinhas do sono. Exatamente. O cochilo da tarde é muito bom, mas eu não sei, pelas perguntas do Heitor, eu tô suspeitando que ele tá um pouco privado de sono aí. Ele tá aí falando que sonha muito durante esse cochilo, não sei o quê. Então, tem essa coisa da sesta, né, que é muito comum em outras culturas, né, que 20 minutos, 30 minutos ali do almoço não tem malefício nenhum se essa pessoa não tá tendo problema depois do sono, mas o quanto que sustentar um sono bifásico, dormir muito à tarde, pode ser muito prejudicial. Legal. Acho que agora o último comentário aqui da Luísa é que ela diz que eu tenho deficiência de cortisol e tomo todo dia, né? Deve tomar aí prednisona, alguma coisa. Então é por isso que tenho dificuldade para acordar mesmo dormindo? Boa pergunta. Vou te confessar que eu não sei exatamente te dizer se é por isso, porque pode ter várias causas, né? Isso pode contribuir. Agora, se é exatamente por isso, não sei. Mas acho que vale a pena aí você dar uma olhada nisso, né? Acho que tem vários outros hormônios que podem estar influenciando, né? Não só o cortisol. Vai ter que marcar uma sessão. Legal, gente. Eu acho que se mais alguém tem alguma dúvida agora, que quiser ligar a câmera, o microfone, perguntar assim diretamente, se não, se mais alguém tiver alguma dúvida pelo chat, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar na câmera, também pode ser. Tímidos. O pessoal tá gostando de falar no chat. Sim, tá bem movimentado aqui. Mas Acho foi legal, muito então, Bárbara, bom. para a gente já encerrar um pouco aqui, da gente fazer um resumão, né, de tudo isso que a gente falou, para a pessoa, né, sair já dessa Uhum. palestra já implementando algumas medidas que a gente conversou, fazer um resumão aqui para a galera.
Acho que assim, resumo de tudo. O sono depende do que a gente faz durante o dia. O sono é entrega, o sono é intimidade. O sono, ele não é alguma coisa separada, ele não é um produto, né? Ele não tem que ter uma carga de produção. Acho que uma coisa importante é que o corpo se encarrega, né? Não é porque você dormiu mal uma noite que você, nossa, vai passar muito mal, que você tem que compensar. E o quanto que é importante a gente ter hábitos favoráveis ao sono, né? Porque como eu reforcei bastante no começo da live, hoje em dia a gente tem muita informação sobre o quanto é importante a gente se hidratar, a gente tem muita informação sobre como é importante a gente se alimentar bem. Agora, essa coisa do sono e tudo isso que a gente está conversando aqui, que eu acho que é o motivo de curiosidade de muita gente, né? Então, algumas coisas que são tão simples, como, por exemplo, essa coisa de exposição à luz, né? O quanto favorecer isso é importante, o quanto falar disso é importante. A nossa sociedade ainda está um pouco atrás do que provavelmente nessa parte da nutrição, da hidratação, né? Então, quanto essa informação sobre sono é importante, manter uma rotina regular. Acho que a palavra do sono é regularidade, é ritmo, né? O quanto que a gente ter esses hábitos, que a gente cultivar esse contato consigo mesmo, evitar determinados estímulos demasiados durante a noite, podem ajudar aí as pessoas a sair dessa neura, né, em relação ao sono. O sono é o oposto de tudo isso, né? Que legal. Então acho que é mais isso que a gente conversou. Eu estou muito feliz com os Sim. comentários positivos das pessoas. Tivemos quase 70 participantes. Uau! Super Não contente. esperava. Muito bom. Acho que se eu fiz tudo certo aqui, a live está gravada e a gente vai colocar no YouTube do Rotaract, para quem tiver depois quiser Oh. repassar alguma informação que foi dita. E queria muito agradecer a Bárbara pela disponibilidade dela, esse bate-papo maravilhoso, cheio de informação. Acho que o nosso objetivo era justamente esse, né, do Rotaract, como somos jovens que buscamos modificar a nossa comunidade e nos promover também profissionalmente, nada mais justo do que a gente dar a palavra também para uma pessoa mais jovem também, que tem tanto conhecimento para passar para a gente, quebrar um pouco esse tabu, né, de que o conhecimento está centrado nas pessoas mais velhas, porque eu acho que nós jovens também temos muito a dizer, muito a ensinar. E a Bárbara, então, deu um show aqui para a gente, fico muito feliz. Vocês estão convidados também a seguir, se você quiser falar o seu perfil no Instagram, não sei se você tem algum perfil profissional. Acho que vocês podem seguir o perfil que eu mais uso, que é @a Casa do Conhecimento, que é um grupo de psicólogos, né? Então, que falam sobre sono, né? Psicólogos do sono. Então, a gente somos uma rede de psicólogas do sono. Então, podem seguir a casa, que é onde eu trabalho, onde eu coloco toda a minha energia e da psicologia do sono, e que lá temos profissionais de todos os tipos para atender aí quem precisar. E eu que Legal. agradeço muito, foi muito gostoso, fiquei muito feliz de ver tantas pessoas interessadas e perguntando e de poder ajudar nessas dúvidas. Abro para que, se quiserem seguir a casa, perguntar mais alguma coisa, estou aberta, vamos conversar. E, enfim, acho que foi muito bom, Rafa, te agradeço muito o convite, acho que foi muito legal, fiquei muito feliz. Que legal. Convido vocês também a seguirem o @RotaractSantos no Instagram ou no Facebook para conhecerem um pouco mais da nossa atuação e também das outras lives que a gente vai estar promovendo. E vocês, jovens também que estão assistindo, são super bem-vindos a participar das nossas reuniões quando voltarem a ser presenciais e participarem dos nossos projetos. Bárbara, também seria uma honra. Ah, com certeza, tô dentro. Então tá bom, gente. Acho que a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela participação, de quem ficou até o final. Acho que foi muito esclarecedor. Agradeço de novo a todo mundo presente, nossos amigos, familiares que ajudaram divulgando, Rotaract, os outros associados que estão aqui comentando. A gente está super feliz, super realizado. Muito obrigada, pessoal, foi muito bom. Obrigada por terem participado. Tchau, gente. Também, eu tenho que fazer.